foi votado no ano passado, né, em 2024, a gente tem até uma expressão que está relacionada ao derretimento do cérebro. Foi considerada a expressão de 2024. Por quê? Nós estamos tão distraídos que o nosso cérebro ele tem se desmanchado, digamos assim. E hoje nós também precisamos ser João Batista na vida das pessoas. Nós precisamos preparar o caminho para que Jesus ele possa adentrar na vida delas e fazer morada. A gente vive nessa constante busca para que Deus cresça e a gente diminua. Cada vez a gente tenha menos da nossa natureza humana e o nosso eu se esvazie. E que realmente o Espírito Santo habite em nós. Para ter a clareza mental que João Batista tinha, nós precisamos tirar as distrações, que é uma dificuldade geracional nossa. Oi, gente! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sofia. E eu sou Melissa. E bem-vindos a mais um episódio, né, gente? É verdade, estamos aqui no último episódio dessa temporada, que foi Verdade. incrível. E aí, vocês morreram, né? O almoço, o quê? Foi Sofia. Nada a ver, você também. Vá. Não, amiga, eu pego seu gancho. Então eu pego o seu, vá. Abro todos os meus aí. Tá bom. Vai de novo aí. Pronto, pode ir. 5, 4, 3, 2... Oi, gente, estamos muito felizes por ter a sua presença É hoje. verdade. O meu nome é Melissa. E o meu é Sofia. E assim, nós estamos felizes por ter a sua presença, mas estamos um pouco tristes também, né, Último Sofia? Faz uma episódio. cara de choro aí. Tamo triste, assim, porque é o nosso último episódio dessa temporada. Calma que ainda vai ter mais. É mesmo, próxima temporada está vindo aí com tudo, É verdade. mas o nosso último episódio não poderia ser mais especial. Nós estamos aqui com uma convidada que veio diretamente da Tailândia pra vocês. É Com mesmo. vocês, Clara! Oi, gente! Da Tailândia, mas eu sou baiana, viu? Ah. Tem que deixar isso claro. Tem que deixar claro, né? gente. Da cidade de Catu. Isso. Tá vendo? Eu acertou. decorei. Você decorou. Eu faço meu trabalho de casa, amiga. Arrasou mesmo. E aí, Clara, como você está? Eu tô bem, gente. Tô triste porque é o último episódio da temporada. verdade. Tô feliz que tive aqui com vocês 2 episódios anteriores. E hoje a gente tem muita coisa legal pra falar. Então, podem tocar aí. A lição de hoje a gente vai falar sobre João Batista, né? Que é um tema muito legal. Muito que dá pra importante, é a gente se verdade. aprofundar bastante. Então, Mel, quer começar? João Batista, pra contextualizar, ele era primo de Jesus, mas eu acho interessante que o único momento em que ele e Jesus tiveram alguma relação ali foi na barriga, né, ali de Sim. Maria e de Isabel, e tirando isso, o batismo. Até então eles não tinham se visto, não tinham se conhecido. E Jesus tudo isso foi pensado, né? Pra É eles mesmo. não acharem que eles estavam conspirando. fazendo então, um complô ali, né, Deus Jesus... é um Deus detalhista, ele pensa em tudo. É mesmo, Jesus ficou crescendo ali na cidade de Nazaré e João Batista cresceu ali no deserto e foi o ponto mesmo que Sofia falou. Eles não se juntaram porque a população ali da época já não estava muito favoráveis aos ensinos de Jesus. E pra não existir ali um complô, Deus ele faz isso pensando em todos os detalhes mesmo. E aí, Clara, fale um pouquinho pra gente sobre a história de João Batista. O que é que você acha mais interessante nessa história? Então, João Batista, para mim, ele é um personagem da Bíblia que é muito interessante pela complexidade, né? Ele vem logo antes de Jesus, mas eles são quase que contemporâneos ali. Então, é muito interessante que ele anteceda alguém que está existindo junto com ele. Sim. Isso é uma curiosidade. E para mim, o ponto-chave, assim, da vida de João Batista é a retirada que ele faz para o deserto. E se a gente reparar bem, todas as vezes que na Bíblia tem o deserto é porque existe uma transformação muito grande. Então, se você precisa vivenciar um reavivamento, uma reforma muito grande, é importante que você se retire, se preserve e se santifique. Santificação nada mais é do que separação. É você se colocar à parte para poder realmente... Deus já nos separa, né? Nós já somos santificados pela presença de Deus. Mas quando você tem um propósito muito grande para cumprir, é muito importante que você planeje isso e se retire. E João Batista fez isso. Ele viveu no deserto.
que foi justamente uma preparação para tudo aquilo que eles precisavam viver e para tudo aquilo que ele precisava anunciar, que era muito importante, né, a chegada do Messias. E uma coisa que eu acho muito interessante na história de João Batista é que ele sempre entendeu o propósito dele e nunca se desviou. É Mesmo verdade. tendo muitos empecilhos ali. Uhum. E até a natureza humana faz com que a gente se desvie, às vezes, do nosso foco, do nosso objetivo. E é muito clara na história de João Batista que ele já nasceu com um propósito, que era de anunciar o Messias. Uhum. E ele entendeu esse propósito e realmente pegou pra ele, Aham. sabe? Viveu de fato aquele propósito. A lição fala que quando João Batista ele estava ali no finalzinho do seu ministério, e quando Jesus ele estava entrando ali na ascensão, que as multidões realmente começaram a o seguir, os discípulos perguntam, né, a João Batista o que é que está acontecendo, e João Batista diz que ele foi o noivo. Na verdade, o amigo do noivo. É Isso, mesmo, que o exatamente. noivo é Jesus. E por que ele falou isso? Porque o amigo do noivo é que fazia toda essa preparação, preparava o arranjo, o caminho para o noivo poder passar. E aí João Batista, ele realmente faz isso com a mensagem de Jesus. Ele prepara o território, ele prepara as pessoas que estão ali sedentas pela mensagem, e aí quando Jesus vem, o caminho já está preparado, já está arado. E Acho é isso até muito interessante, interessante. é muito bonito e interessante ler mesmo na Bíblia como João Batista sabe a posição que ele deve se colocar. Que ele sabe que ele tem um Deus acima dele, que Jesus está acima dele, e que ele é realmente o amigo do noivo. Ele tá ali pra falar do noivo, o noivo verdadeiro, que é a noiva espera, que somos a igreja, né? Que é a igreja. Então, é muito bonito como ele não deixa subir a cabeça a posição dele e em nenhum momento se coloca como noivo. Ele sabe bem a posição e ele sabe que ele é o amigo do noivo. Sim, o título da lição é a sua vez. Então, significa que a partir daqui você precisa ter uma continuidade de tudo aquilo que a gente estudou nessa lição. Então, a gente viu a vida de Jesus inteira aplicada à questão da missão. E agora chega a nossa parte nesse processo inteiro. E algo que você falou, Sofia, muito interessante é sobre como João Batista tinha completa noção daquilo que ele precisava fazer. E muito disso está associado a não ter distrações. Então, a gente tem hoje uma geração, e aí falando de gerações, né? A gente tem a geração Z, milênio, e a gente fica nessa disputa de quem que consegue fazer isso, quem consegue fazer aquilo. Mas, de todo jeito, milênios ou não, Z, que é de vocês, as distrações, elas são muito grandes nessa geração. É verdade. Então, a gente foi votado no ano passado, né, em 2024, a gente tem até uma expressão que está relacionada ao derretimento do cérebro. Foi considerada a expressão de 2024. Por quê? Nós estamos tão distraídos que o nosso cérebro ele tem se desmanchado, digamos assim. Então, observem a questão da concentração de vocês. A nossa concentração, ela se perde muito rapidamente. É verdade isso. Por quê? Porque nós temos muitos estímulos. Então, o excesso de estímulos faz com que a gente gere tanta dopamina o tempo inteiro, né, que é ali o hormônio dessa felicidade, desse contentamento, que a gente vai perdendo o foco naquilo que a gente precisa ter. Então, para ter a clareza mental que João Batista tinha, nós precisamos tirar as distrações, que é uma dificuldade geracional nossa. Por quê? Sempre que você tá sem fazer nada, a gente não consegue mais contemplar o tédio, o ócio. Ele dói na gente. Então, o que é que você faz? Você vai pegar o celular. Por quê? O celular, ele é um estimulador. Você vai ali para sua rede social. É uma distração grande que te gera um sentimento de satisfação muito grande. E é natural, tem algo que é natural do ser humano. A gente sempre vai fazer aquilo que precisa do mínimo esforço possível. Então, se eu tiver que escolher alguém para apertar a mão aqui nessa sala, eu vou apertar a mão da Sofia, porque ela está mais perto de mim. É o mínimo esforço que eu tenho que fazer. Só que quando se trata da lógica de Cristo, ele fez o maior esforço possível, que era ser homem, sendo que ele era um Deus. Isso falando de Jesus. No caso de João Batista, ele também faz o máximo esforço possível, indo contrário a essa lógica que eu tô falando. Que era o quê? Se distanciar de todo mundo que ele conhecia. Ele se alimentava de gafanhotos e mel. E ele se preparou também para preparar o caminho. Ele não tinha uma figura de protagonismo, digamos assim, que é um outro problema, já colocando aqui na mesa pra gente, dessa geração. Que é uma outra expressão, né? O Oxe e eu. Todo mundo quer que tudo gire em torno de si mesmo.
João Batista fez com que tudo girasse em torno de outra pessoa. Isso é de um altruísmo tão grande, tão bonito. E às vezes a nossa geração, a gente vai se esquecendo disso, porque a gente acredita que a nossa rede social precisa entregar o conteúdo que a gente quer, e ela faz isso por conta do algoritmo. A gente acredita que o mundo gira ao nosso redor, e isso não é bíblico, né? O bíblico é que a gente prepara e se prepara para a vinda do noivo, que foi o que João Batista fez. E eu acho interessante, como você falou, João Batista, ele em nenhum momento queria ser o centro das atenções. E aí, quando os discípulos dele perguntam, olha, mestre, tem um que está sendo maior do que o Senhor. Ele fala o que está escrito em Mateus, na verdade, o que está escrito em João 29:30, que é esta a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora, eu coloquei, esse verso é muito tocante, é muito marcante. E a gente volta para aquela questão do propósito, né? Que ele sabia bem a posição dele, que ele entendia que ele tinha vindo pra fazer isso, pra realmente anunciar Jesus, o Messias. E se ele quisesse, se ele, tipo assim, tivesse se desviado do caminho dele, com certeza teria atrapalhado muito, muito, porque as pessoas já não estavam adeptas. Isso. Amiga, a gente tá arrasando Amiga, hoje. essa palavra não é uma palavra comum. Vocês É não verdade, a gente arrasou demais. Que Amiga, bate de novo. Muito divas aí. Então, chega perto de minha linha de raciocínio. As pessoas já não estavam muito adeptas à vinda de Jesus, né? Que a gente É sabe. verdade. Então, se João Batista tivesse decidido se colocar ali no meio, não fazer o que ele deveria ter feito, o que ele fez, né? Teria com certeza atrapalhado todo um processo que ele tava ali construindo, né? Então, é bonito ver como ele se coloca assim por trás. E ele não tem a necessidade de estar sempre se aparecendo e, não, é sobre mim. Não, ele sabia que não era sobre ele. Esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia, na verdade, né? E se a lição fala, né, que se João Batista ele tivesse mesmo decidido, Jesus tá maior do que eu, calma aí que eu vou fazer algo. João Batista, ele tinha o povo, e se ele naquele momento decidisse se erguer mesmo contra Roma, os saduceus o apoiariam, os sacerdotes o apoiariam, os fariseus o apoiariam, ele teria o apoio do povo para fazer essa atitude. Mas ele falou, não, o meu momento já passou, eu já preparei o caminho de Cristo, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Exatamente. Então ele sabia o propósito de vida dele e em nenhum momento ele sentiu inveja, ele sentiu aquela agonia de tipo, Jesus tá sendo maior do que eu, sendo que eu fiz todo o trabalho pra ele. Em nenhum momento ele pensou nisso. Ele só pensava da alegria dele ter cumprido o seu papel com tanta firmeza e com tanta fidelidade que Jesus agora podia correr porque ele já tinha caminhado. É verdade. E a gente tem que viver exatamente nisso que João Batista falou, que era que eu diminua e que ele cresça. A gente vive, sendo cristão, a gente vive nessa constante busca para que Deus cresça e a gente diminua. E cada vez a gente tenha menos da nossa natureza humana e o nosso eu se esvazie e que realmente o Espírito Santo habite em nós. Então, é bonito ver isso, de verdade, de João Batista. O que eu particularmente gosto muito também é esse lembrete de quem Jesus é. Eu não me importava muito com isso antes da missão que eu fiz agora recentemente na Tailândia. Por quê? Porque a gente entende que Jesus é filho de Deus e a gente assimila isso na nossa vida. Recentemente eu entrevistei um budista que se converteu, um ex-budista que se converteu adventista. E ele falava assim para mim uma frase que me marcou muito. Ele dizia, o budismo é bom, mas Jesus me deu esperança. E isso me marcou muito, porque às vezes a gente não entende qual que é a diferença da nossa religião para outras. E existem muitas religiões, então são muitas diferenças. No caso do budismo especificamente, eles não têm um salvador. Então você vive a vida inteira em busca de algo que depende de você. Sendo que nós entendemos que, independente daquilo que façamos, Jesus, ele é salvador. Então, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que minhas ovelhinhas tenham vida e vida em abundância. Esse é o poder de Jesus. Então, Jesus, ele é salvador. E às vezes a gente se esquece disso. Então, ele fala assim, o budismo é bom, mas Jesus me deu esperança, que era algo que ele não tinha. É verdade. Uma outra religião, o islamismo, eles acreditam que Jesus existiu, mas eles acreditam que Jesus foi apenas um profeta. Então, apenas acreditar na existência de Jesus não garante aquilo que nós acreditamos.
Sim. Nós acreditamos que Jesus é Salvador. E por isso que é importante que alguém prepare o caminho, né, no caso de João Batista, que é justamente para confirmar a santidade e o poder de Cristo. Porque ele poderia parecer ou ser similar a qualquer outro profeta, mas ele teve diversas etapas dentro da história bíblica que comprovam a sua santidade. E isso é muito poderoso para a gente como cristão, e a gente não pode esquecer que Jesus, para nós, ele é divino, ele é filho de Deus. Isso é muito verdade. importante. E Paulo bate bastante nessa tecla lá em Gálatas, né? Que ele fala muito sobre que Jesus veio de fato para morrer por nós e pelos nossos pecados. E não teria sido necessário, se a gente fosse salvo pelas obras, não teria nem sido necessário que Jesus viesse, né? E no Velho Testamento, Jesus ele sempre reafirma isso, dizendo que ele é o nosso Senhor. Deuteronômio 6, do capítulo 6 ao 9, do versículo 6 ao 9 diz: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou ao levantar-se. Também amarrarás elas em suas mãos e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E vocês as escreverás nos umbrais das suas casas e nas suas portas. O que é que isso está querendo dizer pra gente? Que Jesus, desde o início, desde quando ele cria o mundo, até quando ele vem aqui na Terra, ele sempre fala pra gente que ele é o nosso Senhor. E todas as leis, tudo o que ele criou foi pro nosso bem. Agora, infelizmente, o povo ali acabou se corrompendo e acabou corrompendo também as leis que Deus havia criado. E por isso que o povo de Israel estava tão distante que precisou vir João Batista preparar o caminho. E hoje nós também precisamos ser João Batista na vida das pessoas. Nós precisamos preparar o caminho para que Jesus ele possa adentrar na vida delas e fazer morada como faz na nossa vida também. E quando a gente ama Jesus de fato e a gente conhece quem é Jesus, a gente sente uma necessidade de mostrar para as outras pessoas de fato que essa mensagem de esperança, sabe? Quando eu leio a Bíblia, eu sinto um anseio de fato, assim, de falar a todas as nações quem é o Jesus e que eu sou salva, eu fui salva, e você foi salvo, e você foi salvo. E agora nós vamos para o momento do jogo. Sim, jogo muito legal. Nós iremos fazer o quadro Isso ou Aquilo. Exatamente. Então vamos pegar aqui a caixa. Ai, essa caixa linda, incrível. Gente, vocês só quem vê nesse momento, que é o último jogo da temporada. É mesmo. Ai, tem que Olha vir uma que pergunta honra. boa, então. É. Vamos lá. Número 6. Número 6, amiga, coloca aí 15 mesmo, segundos. cronômetro. 15 segundos gente. pra Isso é responder. maldade com quem fala muito. Isso é maldade com jornalistas. Cadê a pergunta 6? Tá aqui. Calma aí, Lá, espera a Sofia, gente. Pronto, pode ir. Foi, amiga. Ó, a pergunta é o seguinte. Você prefere aprender um idioma novo ou ensinar o evangelho com gestos e mímica? E aprender um idioma novo, vai. Porque o idioma, ele te dá acesso melhor às pessoas, né? A gente pode até fazer mímica, mas fica faltando algum tempero. Verdade. Então, eu acho que a língua ela é muito importante pra gente se conectar com as pessoas, porque tem a ver com a identidade delas, com a forma como elas se comportam. Então, por exemplo, a gente aqui estamos na Bahia. A forma como a gente fala, como a gente se posiciona, os nossos jargões, eles são diferentes da galera que tá no sul ou no norte do país. Então, aprender um idioma novo, na verdade, é fundamental para a missão. Não é nem só uma questão de isso ou aquilo. É isso mesmo. Passa um pouquinho. Ai, 5 segundos. Mas eu avisei, Passa um pouquinho só. Não, mas a gente perdoa só porque você é a última convidada. Ai, aí obrigada. a gente perdoa. A gente dá um desconto. Amiga, se fosse você ia preferir qual? Aí eu ia preferir idioma, porque eu gosto Idioma? disso, eu gosto de aprender. Ai. E você, Mel? Ai, amiga, porque assim, gente, eu não sou muito fã dos idiomas pra aprender mesmo. Eu acho chique falar. Agora, até eu aprender é um longo processo. Então, eu acho que se fosse pra criança, assim, eu ainda me arriscava na mímica. Mas se fosse... Mas pra adulto? Eu acho que seria muita vergonha, velho. É melhor Então, aprender. eu aprenderia o idioma mesmo. É mesmo. Então, pra encerrar esse Manacast, Clara, você pode fazer uma oração pra gente? Claro que posso.
Oremos. Querido Deus, obrigada, Paizinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela proteção. A gente te agradece por esse trimestre que foi tão especial, conhecer um pouquinho mais a tua palavra e aprender mais sobre ti. A gente te pede desde já pelos próximos convidados, por todo o time, toda a equipe do Manacast, que a gente se mantenha aqui firme e forte, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente aprende contigo. Nos dê mais a oportunidade de falar do teu amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Clara, Eu de que verdade. agradeço. Estamos muito A felizes. gente queria deixar registrado que somos É mesmo. fãs de Clara aqui. Porque a gente, Clara, ela tem um futuro imenso pela frente. Então a gente Verdade. crê que ela vai... Calma da mão, amiga. Recebe. A gente crê que ela vai ficar famosa. Amém. Então a gente queria deixar registrado que Deixa. quando ela ficar famosa, eu e Sofia, nós fomos as primeiras fãs. A gente sabe Entendeu? que Deus Tá tem grandes anotado. planos pra você, É. Clara. Muito obrigada. Obrigada, por você É é mesmo. maravilhosa, gente. Eu E amei. assim, a gente tá igual o João Batista, a gente não tem inveja uma com a outra. É A gente tá no mesmo pódio, empatadas, entendeu? As primeiras fãs. É. E é Tudo isso. bem compartilhar, Tudo né? bem, tudo bem, Tá amiga. ótimo. Então é isso, Clara, obrigado por participar dessa temporada conosco, Verdade. desse E obrigado por episódio. assistirem, gente, também, É mesmo? né? Foi muito legal, Clara, ter você aqui. E, gente, não se esqueçam de se inscrever e seguir a gente no Instagram. É mesmo. Qual é o arroba? É o LBetim. Nós estamos muito felizes por você ter acompanhado toda essa temporada com a gente, ter ficado aqui até o último episódio. É mesmo. Mas nós te esperamos na próxima temporada que vai vir. Não perca. que E vai assista ficar tão todos os legal episódios quanto. dessa temporada também. Que tá É incrível. mesmo, quem ainda não assistiu, dá tempo de É. rever até a nova Dá temporada tempo. começar. Um beijo, É isso, gente. Tchau. Tchau.